Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Quem já abriu a sua Bíblia, diga glória a Deus. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Diga comigo, prosperar. Quem quer prosperar aí, levanta a sua mão. Essa palavra é para você, vai recebendo aí. Então, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, e planos de dar a vocês esperança e um bom futuro. Quem pode dizer eu recebo? Então diga comigo, prosperar, esperança e um bom futuro. No Jó, livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, aqui está um homem maduro, vivido. Aqui está um homem que viveu experiências pessoais, experiências com os seus amigos e também profundas experiências com Deus. O capítulo 42 já é o último do seu livro. Ele chega no final da sua vida com toda essa experiência e ele faz esta declaração poderosa para nós aprendermos na noite de hoje. Ele fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora levanta a sua mão, deixa eu te abençoar. Sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer o prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um bom futuro. E aí nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então o plano que o Senhor tem para a sua vida de prosperidade, plano de bom futuro, plano de esperança, plano de abençoar sua casa, nenhum dos planos do Senhor será frustrado. Cada uma das promessas dele para a sua vida vai se cumprir. A palavra do Senhor não volta vazia. Então aquilo que ele prometeu, cada uma das palavras, cada uma das promessas, cada uma das coisas que foram liberadas sobre a sua vida vão acontecer, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Diga comigo, nenhum dos planos do meu Deus sobre a minha vida será frustrado. E se você crê nisso, você pode aplaudir e glorificar Jesus aí no seu lugar. Dá um glória a Deus bem forte. Diga aleluia aí no seu lugar. Graças a Deus. Nós estamos no projeto de vida. E é muito importante projetar, sonhar, planejar. Ninguém que quer alcançar sucesso, ninguém que de fato alcança o sucesso, faz isso sem uma preparação. O pastor Toninho tem um testemunho, pastor Stefano. Ele já pastor há 27 anos na igreja de Ipeúna, onde a pastora Bruna nasceu, cresceu, fez escola bíblica, se batizou. E a cidade lá, quando eles chegaram, tinha menos de 4.000 habitantes. E quase 30 anos depois, quando eles saíram, tinha 6.000 habitantes. Cresceu 50%, cresceu bastante. E ele fala que demorou 27 anos para ele dar certo do dia para a noite. Olha que interessante. Pode estar demorando 27, 30, 40 anos, para a hora que o milagre acontecer na sua vida, vai dar tudo certo do dia para a noite. Mas nós vamos aprender, estamos aprendendo, sobre a importância de projetar, de planejar, de sonhar na presença de Deus. Nós que somos falhos, nós que somos imperfeitos, não enxergamos um palmo na frente do nariz, não sabemos o futuro, dificilmente alguém investiria em quem não tem um projeto. Pegaria todas as suas finanças, pegaria todo o seu dinheirinho guardado com muito suor, muita dificuldade, para investir em alguém que não sabe como fazer dar certo. E se nós que somos falhos não cometeríamos esse erro tão primitivo, por que nós vamos esperar que Deus perfeito, santo, poderoso,
aquele que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, que está em todos os lugares, a mente criativa que fez o céu, a terra, tudo que nele há. Por que nós podemos esperar que Deus vai investir em quem não tem um projeto? Você precisa ter um projeto, você precisa ter um plano, você precisa ter sonhos, e esses sonhos precisam estar, como o pastor Stefano já falou. Aliás, já dá uma ideia de mensagem muito maravilhosa o que o pastor Stefano falou aqui sobre Moisés. Você precisa sonhar e planejar na presença de Deus, e você está no melhor lugar para aprender a fazer isso. E aí você recebe uma palavra de que o próprio Deus tem plano para você, tem projeto para você, e os planos dele não serão frustrados. Se você está entendendo, você pode glorificar aí no seu lugar. Eu quero falar sobre um personagem bíblico, que é o personagem bíblico que a Bruna mais gosta. A pastora Bruna, minha esposa, é o personagem que ela mais gosta, que é José do Egito. Se nós olharmos a biografia de José, ele chega ao final. Ele foi o segundo homem de autoridade dos Estados Unidos da época, que era o Egito, maior país em economia, em força bélica, em exército, tudo de bom, tudo de melhor, conquistas territoriais, tudo estava naquela época, há milhares de anos, estava sobre o Egito, e Deus o colocou lá para ser o homem de maior autoridade. Então ele teve muito prestígio, muitas riquezas, muita honra, quando Deus o colocou no lugar para o qual ele já tinha feito uma promessa, já tinha dado a ele um sonho. Mas ao olhar a história, a vida de José, nós vemos que ele precisou atravessar um caminho. Me lembrando de capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 16, a Bíblia fala que não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, você possa receber. Quem recebe essa promessa bíblica para a sua vida? Mas esse versículo fala de dois tempos. Ele fala do tempo da escolha, e ele fala do tempo do fruto. Não fostes vós que me escolheste, eu escolhi a vós, para que você vá e dê fruto. Mas entre a escolha e o fruto, existe um caminho que você precisa percorrer. O dia da escolha para o dia do fruto, não é um dia após o outro, não são dias imediatos, não são dias colados. Você não planta hoje para colher hoje de madrugada, hoje à noite. Você não começa algo agora para dar certo hoje mesmo. Entre a escolha e o fruto existe um caminho que você precisa percorrer. Talvez você já tenha pensado, você conhece a palavra de Deus e já sabe mais ou menos como foi o caminho, como é a história de José do Egito. José foi traído e vendido pelos seus irmãos como escravo por 20 ciclos de prata, 20 moedas de prata, e aí ele foi levado por mercadores ismaelitas até o Egito, onde o Senhor cumpriu as promessas. A gente não gosta de pensar nessa parte, porque esse projeto não foi o sonho de José, não foi ele que projetou, não foi ele que pensou. Talvez se ele já soubesse a trajetória do caminho antes de chegar no final, talvez ele tivesse feito a oração que Jesus fez no Getsemane e dito: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Talvez você olhe para a vida de grandes homens, grandes pastores, grandes vencedores, grandes empresários, e a gente gostaria de estar onde eles estão, ou ter a ideia que eles tiveram, alcançar o sucesso que eles tiveram, mas nós não entendemos ou não conhecemos o caminho que eles percorreram, porque no caminho nós temos essas dificuldades, no caminho nós temos frustrações. José passou por traição, por frustração, por solidão. Então ele não desenhou esse projeto para viver essas coisas. Talvez você esteja aqui nesses domingos falando sobre o projeto de vida, e você nem mesmo tem um projeto. O que eu posso até dizer, é pior do que o projeto dar errado, é você nem ter um projeto. Pelo menos um projeto que deu errado te ensina alguma coisa. Pelo menos o que não fazer da próxima vez, você já aprendeu.
Na segunda vez você já não é mais o mesmo, você já começa um pouquinho melhor, um pouquinho mais de conhecimento, você tem mais casca, tem mais experiência. Pior do que um projeto que dá errado é uma pessoa que não tem nenhum projeto. Mas a palavra dessa noite vem para nos ensinar que existe uma terceira opção ainda melhor, muito melhor do que um projeto que dá errado, muito melhor, infinitamente melhor do que não ter um projeto. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deixa Deus cumprir os projetos que são dele para você. Deus tem projeto para você, e aquilo que Ele começou, aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e Ele está dizendo, sou eu que sei os projetos, sou eu que sei os planos que eu tenho para você, projeto de prosperidade, projeto de esperança, e projeto de te dar um bom futuro. Quem quer viver o projeto de Deus e pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Se vai aplaudir, pode aplaudir glorificando Jesus. O caminho pode não ser o caminho que nós escolhemos, mas o caminho nos ensina muitas coisas. Então vou te dar um conselho: não desista por causa das dificuldades do caminho. O projeto de Deus é maior, o milagre é maior, aquilo que Deus projetou, prometeu, planejou para a sua vida, é melhor do que as dificuldades desse momento. Você não é definido pela dificuldade que você está vivendo agora, você é aquilo que Deus fala que você é aquilo que a Bíblia fala de você, você é aquilo que o céu preparou para que você seja. Então não desista por causa das dificuldades do caminho. O plano de Deus para a sua vida é maior do que o caminho, é melhor do que o caminho. Quem está me entendendo, diga amém. No caminho nós vamos ser testados, no caminho nós vamos ser provados, e a vida de José nos ensina isso. José começa a ser testado, logo após ser vendido como escravo, levado para o Egito. José é de novo, revendido para a casa de uma autoridade egípcia, um cara do alto escalão, chamado Potifar. Ali ele chega numa casa onde tem tudo, tem riqueza, tem empregados, tem autoridade, tem prestígio, aquela casa não falta nada. E Deus, a palavra fala, em Gênesis capítulo 37, que Deus começa a abençoar, porque a mão de Deus está sobre a vida de José. Quem crê que a mão de Deus está sobre a sua vida? Então a Bíblia diz que ele é tão exaltado, que tudo que ele faz dá certo, que aquele homem de autoridade, aquele homem de riqueza, coloca a administração da sua casa sobre a mão de José. E aí José, então, ele começa a aprender a administrar com riqueza, com honra, com empregados, com pessoas à sua disposição. Ele diz vai, todo mundo vai. Ele diz volta, todo mundo volta. Ele diz, se ele fala sim, é sim, se ele fala não, é não. Ele aprende a governar e a administrar neste quadro. E isso é muito importante, porque muitas pessoas, ao passar pelo teste do orgulho, elas não sabem como se comportar. Eu quero falar para você uma coisa: Deus vai testar você, a vida vai testar você, o mundo espiritual vai testar você sobre autoridade, porque Deus quer saber como é que você vai se comportar lá no dia do seu milagre, lá no dia da sua bênção. Tem pessoas, e eu falei isso de manhã, até gostei muito do trabalho. Aliás, quero fazer um elogio público aqui, o trabalho da nossa equipe de mídia aqui da Igreja Quadrangular São Joaquim, é lindo, vocês estão de parabéns. E saiu essa frase lá nas redes sociais. Tem pessoas que sobem numa folha de papel sulfite e já sentem vertigem de altura. Parece que está alto demais. A pessoa não pode receber um pouquinho de dinheiro, não pode receber um pouquinho de autoridade, não pode ter 2, 3 pessoas debaixo da sua autoridade, do seu comando, que a pessoa já começa a ser diferente, a olhar diferente, o nariz já não consegue mais olhar para baixo, a pessoa não quer nem mais amarrar o tênis, porque não consegue olhar para baixo. Constantemente nós estamos sendo testados, inclusive quando Deus te der honra, quando Deus te der riqueza, quando Deus te der autoridade.
Por quê? Sabe por quê? Porque Deus vai colocar filhos que Ele ama, pessoas que estão num momento que nós já passamos, momento de carência, momento de dor, momento em que você na sua posição de autoridade, estará ali para servi-los e não para usurpá-los. O momento em que, quando Deus te honrar, Ele vai te dar mãos fortes, não para ajudar a afundar, mas para estender e puxar a pessoa para cima. Então você será testado quando Deus te der autoridade, porque Ele quer saber como é que você vai se comportar lá no dia do seu milagre. E eu profetizo que vai chegar o dia do seu milagre, vai acontecer, aquele que começou a boa obra vai terminar sobre a sua vida. Mas como nós nos comportaremos quando estivermos lá? José começa a sua vida a ser testado assim, e é o avesso, né? A gente geralmente vê a nossa história, a história das pessoas, começar por baixo. A própria Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. José começa de ponta cabeça, porque a boa mão do Senhor estava ali, e ele foi honrado naquele lugar. E eu não sei onde você está, mas no lugar onde você está, Deus quer te honrar. Se Ele já te levou a lugares altos dentro do lugar que você trabalha, Ele quer usar você para abençoar as pessoas que estão do seu lado. Quem está me entendendo, diga amém. Depois de passar por esse teste do orgulho, José foi traído e preso, injustamente, porque ele não fez aquilo que ele foi acusado de fazer. Sabe, quando as coisas estão acontecendo bem na nossa vida, nós também não estamos isentos dos problemas, tá certo? Só prepare o seu coração. E aí ele foi traído, foi preso injustamente, e aí ele vive o inverso de tudo que nós estávamos comentando aqui. Ao invés de ter autoridade, ele passa a ser humilhado. Se nos dias de hoje, com todos os direitos humanos, com tudo que nós sabemos, né, é difícil, ou melhor, ninguém quer ir para uma prisão. Imagina naquela época, milhares de anos atrás, ser esquecido numa masmorra. Se te desse um pão velho para comer, muito que bem. Se te desse uma água quente para beber, ou alguma coisa para molhar os lábios, muito que bem. Mas se ninguém te desse nada, quem é que iria defender? Quem é que iria lutar por ele? Ele estava ali, humilhado, esquecido. Se ele antes tinha tudo, agora ele tem falta de tudo. Ele vive no meio da miséria, no meio de pessoas que cometeram crimes, os piores membros da sociedade. E ele começa naquele lugar a passar os seus dias. Só que a mesma presença que estava com ele na casa de Potifar, a palavra diz que o mesmo Deus estava com ele no fundo da prisão. Eu quero falar com você que talvez esteja vivendo o pior momento da sua vida. Você está vivendo o buraco mais fundo. Talvez você esteja no vale. Deus é Deus dos montes, mas Ele também é Deus do vale. Ele não esqueceu de José na prisão, e Ele não esqueceu de você nessa enfermidade. Ele não esqueceu de você nesse desemprego. Ele não esqueceu da sua família que está sem paz. Ele não esqueceu da sua casa que está vivendo um momento difícil. Ele não esquece dos seus filhos. Ele não esquece dos seus planos. Ele não esquece dos seus propósitos. Deus não se esqueceu de você. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele te viu no alto, Ele te vê no baixo, Ele te ajudou lá, Ele te sustenta aqui. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele não se esqueceu de você. Ele está ouvindo as suas orações. Ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está vendo o seu joelho dobrado na madrugada. Ei, mãe, você que está orando pelos seus filhos que estão nas drogas, Deus não se esqueceu de você. Ele pode não ter te mandado ainda para o dia do milagre, mas Ele continua olhando para você. Ele continua olhando, Ele continua ouvindo, Ele continua sustentando os seus pés. A palavra fala isso para nós. O mesmo Deus que esteve com ele na casa de Potifar, estava com ele na prisão. O mesmo Deus que nos viu no dia da vitória, Ele está vendo no dia da provação, no dia da dificuldade. Ele é o mesmo,
o poder dele, o controle das coisas, ele continua sentado no trono, ele não perdeu o controle de nada. Então eu quero dizer isso sobre você que está orando por uma situação, ele não perdeu o controle dessa situação. Deus não perdeu o controle da sua casa, Deus não perdeu o controle da sua família, Deus não perdeu o controle das finanças dos seus negócios, Ele continua tendo todo o poder, e o controle continua nas mãos do Senhor. Só quem está me entendendo pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. A mesma presença começou a honrar aquele homem chamado José, e a Bíblia diz que da mesma forma como ele foi o administrador da casa de Potifar, ele também passa a ser o administrador da prisão, a ponto de que o carcereiro deu na mão dele a chave da cadeia. Tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida, viu, meu amigo? Tem coisas que você não vai explicar, mas milagre não se explica, milagre se vive. Creia no milagre. Ele deu a chave da cadeia na mão do preso, e Deus quer dar chaves nas suas mãos. Deus quer colocar coisas nas suas mãos que só você vai saber como usar. Você vai abrir portas, você vai abrir fechaduras, coisas que se fecharam na sua frente, Deus quer colocar na sua mão. Ele quer te usar para abrir essas passagens. Então projete a sua vida, não deixe Deus de fora dos seus projetos, porque tem chave que Ele quer entregar na sua mão. Mesmo que você não possa entender, quem está me entendendo é quem recebe essa chave aí. Não dá para entender, mas Deus quer te dar, e Ele me fez lembrar dessa nuance da história. Então é para profetizar sobre a sua vida. Tem chave sendo colocada na mão do povo nessa noite. Tem chave sendo colocada aqui na igreja de São Joaquim nessa noite. Tem chave sendo colocada aqui, pastor Stefano, pastora Liliane, Deus está colocando chaves nas mãos de vocês. Deus está colocando chaves que as autoridades não sabem porquê, mas vai estar na sua mão, vai estar na mão de vocês. É esse altar que vai ter chave, que vai liberar coisas para essa cidade. É nesse momento aqui, é nesse lugar aqui, que tem chaves que serão liberadas, para que mude a história dessa cidade, desse estado, desse lugar onde vocês vivem. Tem chaves do céu que estão sendo derramadas aqui. Glória a Deus. E aí, você conhece a história? É gostoso pregar numa igreja que tem palavra, que tem compromisso com a pregação da palavra. E eu conheço o pastor Stefano há muitos anos, muito embora nós dois somos jovens, né, pastor Stefano? Não é que nós estamos ficando velhos, nós começamos cedo, irmãos. É por isso que Deus nos permitiu ter esse currículo que nós temos. E até vou abrir um parênteses aqui. Vou pedir licença para a igreja, vocês vão me emprestar o pastor Stefano, a pastora Liliane, e em janeiro eles vão pregar para nós lá em São José dos Campos, tá bom? Eles vão estar lá em casa em janeiro, e eu estou super feliz, a gente está esperando essa data, e eles vão estar com a gente lá. Posso levar? Mais ou menos, uns falaram que sim, outros falaram que não, mas eu devolvo, irmãos, está tudo bem. Eles vão lá levar uma bênção e voltam para abençoar vocês. Mais uma vez, a bênção que está nesse altar vai se espalhar pelo Brasil. E aí você conhece a história. Deus, chega a hora do milagre, chega a hora de começar a abrir a porta, o caminho do milagre. E aí, né, tem um sonho lá na visão. O padeiro tem um sonho e o copeiro tem outro sonho. Para o padeiro deu ruim. A interpretação do sonho é que em 3 dias o padeiro ia morrer. Para o copeiro deu bom, ele fala, olha, o Senhor me mostrou na interpretação do sonho, que daqui 3 dias, você vai voltar a servir o copo, servir a mesa do rei. E aí ele fala para o seu amigo, amigão, só que lembra de mim quando você estiver no palácio, esquece de mim não, fala para o faraó, quem foi que interpretou seu sonho, quem foi que te abençoou, fala para o faraó que eu estou sendo aqui o administrador da cadeia, que eu sou bonzinho, que você me conhece, fala de mim lá. Ele tentou do jeito dele, ele tentou do jeito humano, pediu para os homens, não tem nada de errado em pedir, também quero dizer que Deus levanta pessoas para te ajudar,
Não tem problema nós nos ajudarmos uns aos outros, isso também é servir. Ajude sempre que você puder, Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar. Mas não era assim que Deus queria cumprir a promessa dele na vida de José, porque ele chega lá, você conhece a história, e por mais 2 anos ele fica esquecido na prisão. Queridos, 2 anos, não são 2 dias, não são 2 semanas, não são 2 meses, foram 2 anos. Depois que Deus o usou para interpretar, ele fica lá mais 2 anos. E aí, eu até inclusive quero terminar a mensagem liberando essa bênção sobre você. Essa é a parte final aqui, para que você possa entender o tamanho dos planos e que nenhum deles vai ser frustrado na sua vida. Porque, pensa comigo, se o copeiro cumpre a promessa, se ele lembra de José lá no palácio, daqueles 3 dias depois, qual era o cargo que estava sobrando? Era o cargo de padeiro. Nada contra ser o cargo de padeiro. Eu gosto tanto de padaria. Se Deus te der uma padaria, vai ser o maior do seu bairro, vai ser a padaria mais inovadora de Contagem, vai ser a mais próspera, a mais abençoada, desde que esse seja o plano de Deus para a sua vida. A senhora é dona de padaria? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou daquele tipo, e eu descobri de manhã que aqui é um pouquinho diferente. Lá em São Paulo, quando a gente chega na padaria, está saindo fornada de pão agora. Se eu ia comprar 4, eu já compro 6, e 2 eu vou comendo no carro, porque está quentinho. E eu descobri com o povo da manhã que aqui vocês fazem isso com pão de queijo, não é isso? Vocês perceberam que o pão de queijo está saindo do forno naquela hora, já me mandam uns 200 gramas a mais que eu vou comendo no carro. Quem faz isso aí, confessa? Não é assim? Então o problema não é o cargo de padeiro, o problema é estar num lugar que não foi Deus que planejou para você. Pode ser qualquer seja a empresa, qualquer que seja o ministério, qualquer que seja o emprego. Se ele sai da cadeia naquele momento para ir ao palácio trabalhar como padeiro, a vida dele já tinha melhorado 1.000.000%. Ele já ia parar de comer mal, de dormir mal, de ser humilhado, de estar ao lado de pessoas ruins, e ele ia para o palácio, ao lado do rei, todo o conforto, toda a beleza, toda a boa comida, boas vestes. A vida dele já teria melhorado muito, só que aquilo ia desviar o foco dos planos que eram de Deus para ele. Às vezes nós vamos ser testados, é assim, ser testado quando o inimigo vai oferecer, ou a vida vai oferecer um prato de lentilhas na hora da fome, e tem muita gente que está trocando prato de lentilha pela primogenitura, tem muita gente que está trocando a família que Deus te deu por uma noite de prazer, tem muita gente que está trocando uma facilidade imediata por uma eternidade ao lado do seu Criador, tem uma vida que tem gente que está trocando um cargo de governador, um lugar de governo, um lugar de exaltação que Deus já tem preparado para você, para um outro cargo infinitamente menor, só que ele está chegando agora, e a gente não quer mais esperar. Mas a palavra do Senhor está me fazendo lembrar um versículo que diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Levante a sua mão, espera no Senhor, o plano dele é maior, o plano dele é melhor, o plano dele é de prosperidade, o plano dele renova a sua esperança, o plano dele é de um futuro melhor, e nenhum dos planos do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, nenhum dos planos do Deus que você serve pode ser frustrado. Só quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Os planos do Senhor são melhores, são maiores. O Senhor tem plano para você. Quem crê que o Senhor tem plano para a sua vida? Então não troque o plano que é de Deus, não troque o lugar que Ele preparou para você, por causa de uma facilidade momentânea. Jovem, não troque o casamento mais abençoado, o cônjuge preparado para você, por causa de uma juventude longe da presença de Deus, com os prazeres que são da carne, com os prazeres que são do mundo.
Deus quer levantar você para estar numa posição de governo, uma posição de comando. A palavra do Senhor fala assim: eu te escolhi para ser cabeça e não cauda, eu te escolhi para estar por cima e não por baixo. Espera no Senhor, e Ele vai cumprir cada um dos planos que são dele para a sua vida. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. O Senhor faz planos, e nenhum dos planos do Senhor para a sua vida e para a sua casa pode ser frustrado. Deus tinha um plano para José, e o plano de José tinha um objetivo muito claro. Pega essa visão que eu vou passar para a sua vida agora. José foi escolhido, recebe um sonho lá na casa do seu pai, na casa da sua mãe, quando ele ainda é um menino adolescente, e esse plano vai demorar quase 30 anos para se cumprir, quando ele chega para ser governador lá no Egito. Mas o plano era de Deus, e o plano tinha um propósito claro. E muitos de vocês, muitos de nós, temos o mesmo plano de Deus para a nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de José, de salvar a sua casa. Porque você vai se lembrar da história. Passam anos de fartura. Olha a casa de Potifar. Primeiro ano de fartura, e depois ano de miséria. É o que ele aprendeu na cadeia. E nesse tempo de miséria, o que é que Deus faz? Deus quer trazer a família de José para perto dele. Porque lá onde eles viviam, e passa pela fome, passa pela miséria, não tinha como comprar comida, não tinha como chegar provisão na casa deles. Então Deus tinha um plano de colocá-lo como governador, para ele administrar bem, para que toda a sua casa fosse cuidada, fosse liberta, fosse salva, fosse livre e fosse alimentada. Tem alguém que está orando pela sua família aqui? Levanta a sua mão, deixa eu te abençoar. O Senhor tem plano de cuidar da sua casa, o Senhor tem plano de salvar a sua família. Você está orando pelos seus pais, jovem, você está sozinho na presença de Deus. O Senhor tem plano de levar salvação para a sua casa, para os seus pais. Você, esposa, está orando pelo seu cônjuge, talvez há 10, 20 anos, você acha que não tem mais jeito. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te lembrar que pode passar 20, 30 anos, os planos do Senhor vão se cumprir sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele tem plano de salvar o seu marido, Ele tem plano de salvar a sua esposa, Ele tem plano de salvar os seus filhos, Ele tem plano de salvar toda a sua casa. Quem está orando pela sua casa, diga amém. Esse plano do Senhor vai alcançar toda a sua casa, a sua família. Plano de salvação. Olha para essa cadeira que está aí do seu lado. As pessoas que você ama vão sentar com você aqui na igreja. As pessoas que você ama vão se entregar nesse altar. Elas vão ser batizadas. Vai entrar salvação na sua casa, vai entrar salvação na sua família. Quem está me entendendo, dá glória a Deus aí. Então, você pode estar me ouvindo e falar assim: pastor, eu entendi, já entendi, captei. Então, eu estou aqui, ainda não sei como escrever os meus planos. O meu plano de 2024 não funcionou do jeito que eu gostaria. Talvez o seu 2024 tenha sido uma repetição de 2023, que já repetiu 2022, que já vem sendo repetido há alguns anos. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Roubar nossa esperança, matar os nossos sonhos, destruir a nossa vida. E talvez ao longo desses anos a gente só está vivendo um dia após o outro, empurrando com a barriga, não sabe mais o que sonhar, não sabe mais o que planejar. O pastor Stefano, levado pelo Espírito Santo, fez esse mês de projeto de vida para te lembrar que o seu 2025 pode ser o melhor ano da sua existência, o melhor ano da sua história. Não precisa ser uma repetição dos anos que deram errado, mas pode ser uma novidade de vida, de um Deus que é criativo, que é poderoso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, não tem fim. Isso é para a sua vida. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, nesse lugar. Se coloque de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Posso te pedir um louvor? Será que a gente canta aqui aquela música: temer porque se eu estou guardado por aquele que vence batalhas? Vocês conhecem? Eu gostaria de ministrar essas palavras sobre a sua vida. Em 2025, lembra disso, olha só.
Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele podia ter desistido e não desistiu. Quando ele foi acusado injustamente na casa de Potifar e preso, ele podia ter desistido e não desistiu. Quando ele foi esquecido por mais de 2 anos na cadeia, de novo ele podia ter desistido e não desistiu. Ele não desistiu e alcançou os planos de Deus para a vida dele. E ele era um homem comum, assim como eu, assim como você. Se ele não desistiu, você também não vai desistir. 2025 não é o ano da sua falência. 2025 não é o ano de desistir. 2025 não é o ano de largar o seu ministério. 2025 não é o ano de desistir da sua fé. 2025 não é o ano do seu divórcio. 2025 não é o ano que você vai parar de orar pelos seus filhos. 2025 é o melhor ano da sua vida. 2025 é o ano em que Deus vai cumprir os planos e os projetos que são dele para a sua casa. Então levanta a sua mão e diga comigo: fala mais forte com convicção, eu não vou desistir. Fala mais forte, eu não vou parar, porque eu creio que os planos do meu Deus para minha vida são maiores, são melhores, e cada um dos seus planos se cumprirão sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Se você crê, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, confirmar essa palavra. Glorifique o nome do Senhor aí onde você está. Isso, declara isso, guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga isso. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare essas palavras. Haja o que houver. 2025, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deixa eu orar por você pela sua casa. Pode dizer isso. Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deixa eu orar pela sua casa. Você que entendeu, você que o Espírito Santo falou no seu coração, e você escolhe a terceira opção para 2025, você escolhe os projetos que são de Deus, você escolhe escrever os seus projetos debaixo da vontade de Deus, segundo aquilo que a palavra fala sobre você. Você que escolheu que 2025 vai ser um ano que você vai viver na presença maravilhosa do Espírito Santo, levante a sua mão bem alta aí. Os planos do Senhor se cumprirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Os planos do Senhor sobre você são prosperidade, esperança e um bom futuro. Senhor, essas mãos estão aqui levantadas nessa noite, e eu quero te pedir, única e simplesmente com o nosso coração quebrantado, humildemente nós te imploramos, mas eu te peço agora nessa noite, honra a fé do teu povo. Honra a fé dessa mulher que está orando pelo marido. Honra a fé dessa mulher que está orando pelo filho. Honra a fé desse pai que está orando pela sua casa. Honra a fé desse filho que está sozinho na igreja orando pelos seus pais. Honra a fé desse que vai ser o primeiro de uma casa abençoada. Honra a fé desse que vai ser o primeiro de um trabalho próspero. Honra a fé desses teus filhos que estão aqui nessa noite, como o Senhor foi com José, na altura, na fartura, ou no baixo, no vale, na falta de tudo. Sê comigo, sê com esse povo, com cada mão levantada, cada casa aqui representada, cada família colocada nesse altar. O Senhor está alcançando sonhos, projetos, planos, vidas, lágrimas estão sendo derramadas, corações estão sendo escancarados nesse momento. Honra, Senhor, a fé do teu povo. Honra, Senhor, a oração dos teus filhos. Eu os abençoo em nome do Pai. Eu os abençoo em nome do Filho. Eu os abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai prover de novo. O Senhor vai prover no seu 2025. Vamos declarar com bastante força: temer por quê? Temer por quê? Declare isso, igreja.
Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.